Meus amigos, eu vou ser breve, mas eu prometi falar com vocês quando eu pudesse e eu tenho um enorme respeito por vocês, pelo meu público. Muita gente ficou confusa quando eu escrevi hoje de manhã esse tweet aqui, ó. Eu disse assim: eu nunca vivi um momento tão sombrio no Brasil e em toda a minha vida. Estamos muito perto de perecer. Falarei mais quando puder. E agora eu tô falando, e eu vou explicar para vocês tudo em detalhes. Antes, deixa eu dizer algo importante aqui. Eu não falo em nome da Jovem Pan. O que eu estou dizendo aqui é por mim, Paulo, exercendo os meus direitos. Pois bem, a essa altura vocês também já podem ter visto uma notícia que eu vou ler aqui para vocês do UOL, para variar. Com medo do TSE, Jovem Pan orienta comentaristas a parar de xingar Lula. É da coluna do Fifito. Tá aqui, ó. Depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de suspender propagandas ofensivas a Lula e Bolsonaro, a Jovem Pan acendeu um sinal amarelo para alguns de seus comentaristas. A ordem é maneirar no vocabulário dos programas da casa. A partir de agora está proibido usar adjetivos ofensivos contra Lula, candidato mais atacado pela linha editorial da emissora. Mentira, Lula não tem uma linha, a Jovem Pan não tem uma linha editorial contra ou a favor de nenhum candidato, e eu vou falar mais algumas mentiras a respeito, mas vamos continuar lendo aqui. Em mensagem encaminhada para a redação, a chefia veta veementemente o uso das palavras como corrupto ou ladrão. Leia o comunicado na íntegra abaixo. Caros, com base em decisão do TSE proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa: ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula e o crime organizado. E mais, as críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento. O descumprimento dessas determinações pode levar não só a direito de resposta, como também a multa de R$25 mil e a remoção dos conteúdos de nossas plataformas. A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação, com base em decisão da Justiça, devem nos informar para que possam ser substituídos dos seus programas. Ele acrescentou depois isso aqui: por meio da sua assessoria, a Jovem Pan afirma que se trata de uma orientação editorial que reforça a importância do cumprimento de uma decisão judicial que impõe restrições ao trabalho jornalístico. Não existe medo, como escreve o colunista, existe respeito à justiça. E a própria nota da Jovem Pan já esclarece algumas coisas, mas eu quero esclarecer os fatos para você. A notícia tem um componente verdadeiro. Qual é a parte verdadeira? De fato, essa mensagem foi enviada hoje de manhã para todos os comentaristas no nosso grupo de WhatsApp. E foi isso que me levou a escrever essa mensagem. Olha, eu nem quero entrar aqui no mérito de quem foi o verme que vazou uma mensagem tão sensível, restrita aos comentaristas da emissora, porque isso agora não importa. O que importa é que o teor desta mensagem é verdadeira. A notícia é falsa. Com medo do TSE, a Jovem Pan orienta comentaristas a parar de xingar o Lula. Não há medo. Há o cumprimento de uma decisão judicial proferida na segunda-feira que proíbe, de fato, que o Lula seja chamado dessas coisas: ex-presidiário, descondenado, corrupto, etc. O TSE determinou nessa decisão por 4-3, com voto de Minerva do presidente da corte, adivinhe, né, o Alexandre de Moraes, que todas as menções nesse sentido deveriam ser removidas, com direito de resposta ao Lula e multa de R$25 mil caso aconteça novamente. Ou seja, se algum comentarista da PAN fizer esse tipo de coisa, o conteúdo vai ser removido, a emissora vai pagar R$25 mil e o ofendido, o Lula, no caso, terá direito de resposta. Veja, alguns adjetivos, como corrupto, são subjetivos. Sempre foram aceitos dentro do livre exercício do jornalismo, tem ampla jurisprudência no país nesse sentido. Outros, como descondenado e ex-presidiário, são fatos biográficos incontestes da vida do Lula. Mas agora o TSE vem fazendo, como fez com a Brasil Paralelo nesses dias, uma inovação. Eles inventaram o fato verdadeiro
que pode levar o eleitor às conclusões falsas. Eles estão chamando isso de desinformação, ou pior, inventaram um outro termo, desordem informacional. Não é mais fake news. Acabou o negócio das fake news. É verdade, fato verdadeiro, mas que leva o eleitor a uma conclusão que eles não gostam. Uma conclusão contra o candidato que eu não posso deixar de achar que é o candidato que eles favorecem, né? Não há nenhum tipo de decisão envolvendo, por exemplo, a Globo News ou a CNN Brasil. Eu sei que ninguém assiste o CNN Brasil, mas a Globo News, que é quem compete com a Jovem Pan, quando eles chamam o Bolsonaro de... Quando eles mentem, por exemplo, a respeito do orçamento secreto, quando eles falam dos imóveis, eles também continuam falando. Quando eles chamam o Bolsonaro de genocida e coisas do tipo, não, tudo isso pode. Agora, a Jovem Pan, os comentaristas de opinião não podem mais ter as suas opiniões. Reparem, baseadas em questões reais. As condenações do Lula aconteceram. O esquema do mensalão aconteceu, o esquema do petrolão aconteceu. Bilhões foram devolvidos. Outros bilhões não foram devolvidos. O presidente Bolsonaro falou bastante a respeito disso no debate. Como é que eu posso não comentar a esse respeito, né? E tem ainda uma outra ação em curso no TSE, que é ainda mais séria, essa contra a pessoa física do Tutinho, dono da Jovem Pan, que pode, inclusive, em última instância, até cassar a concessão da emissora. Essa ação ainda não teve a decisão dela, ela é mais sem pé nem cabeça do ponto de vista jurídico do que a outra, mas quem disse que a gente vive em um país onde o jurídico importa? O Brasil virou uma terra sem lei e, na prática, essa ação ela é como se fosse uma espada de Damocles, né? Sempre na cabeça da PAN. Ela é uma ação intimidatória. Todas as ações desse tipo, essa avalanche, e já foram tantas ações de direitos de resposta em cima da PAN, elas têm um efeito de ameaça. E aí eu estou inferindo aqui, eu, Paulo, vem a recomendação do jurídico da PAN, e essa sim é uma recomendação, que não façamos críticas ao TSE e ao Judiciário. Ora, vejam, como é que se chama um regime em que a gente tem medo de criticar uma autoridade vigente? Um veículo de imprensa tem medo de criticar uma autoridade vigente. Como é que se chama isso? Pelo amor de Deus, acordem. Não importa o seu espectro político. Pode ser isentão, mas você deveria ser contra isso, porque isso vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. E mais, qual é a legitimidade, como é que funciona um país onde o presidente eleito, se o Lula for eleito, digamos que o Lula seja eleito, como é que funciona a legitimidade de um país onde um presidente é eleito com uma corte funcionando em favor dele nesse sentido? Ora, não existe democracia sem liberdade de expressão, sem discussão na sociedade a respeito dos fatos e livre troca de opiniões, que se chama nos Estados Unidos de livre mercado de opinião. Veja, eu sempre tive uma política de tolerância zero contra qualquer interferência nos meus microfones pela Jovem Pan, vocês sabem disso. Quando tentaram interferir no meu microfone, foi um indivíduo, eu entrei em conflito com ele e saí da emissora. Mas dessa vez não se trata disso. A Jovem Pan é vítima nesse caso. O clima da direção é de revolta com a decisão. Eles gostariam que eu pudesse fazer os meus comentários, como faço, que levam o programa ao qual participo a ter se tornado líder de audiência no horário. Mas uma vez que foi decidido pelo Judiciário, que alternativa que eles tinham? Desobedecer a decisão, por mais ilegal e absurda que ela seja? E aí? O conteúdo ia ser removido, a Jovem Pan ia ser multada, ia ter que dar direito de resposta e ainda ia dar argumento para um dia, quem sabe, derrubarem a emissora, tirarem a emissora do ar. Ou vocês têm dúvida de que eles iriam tão longe? E do meu lado, o que eu poderia fazer? Eu podia deixar a Jovem Pan de novo em protesto, mas a 10 dias da eleição, a quem que eu estaria servindo se eu deixasse de falar o que eu posso falar? Então eu optei por ficar, eu vou ficar. E eu vou falar o que eu puder falar. Mas saibam, a partir de hoje, os meus comentários na PAN não são mais livres. Graças aos ditadores do Brasil. Aos ditadores do Brasil. Vocês saibam que eu não posso mais comentar livremente o que eu penso. É esse o estado das coisas no Brasil. Eu, que nunca fiz acusações sem provas a ninguém, que procuro ser moderado nos meus adjetivos, hoje eu não posso falar tudo que eu falaria, porque há um clima de medo e porque há decisão judicial, as duas coisas. Por isso que a reportagem é parcialmente correta,
mas incompleta. E o que você que está me assistindo agora pode fazer? Em primeiro lugar, no dia 30, vote. Não vota no Bolsonaro, não. Vota contra isso. Porque se tem uma única pessoa que está se opondo... Esse pedido partiu da campanha do PT. Só para deixar claro. Isso é uma ação de conluio com um bando de advogados lá de um grupo qualquer, do PT, na campanha do PT, e de 4 dos 7, dos 7 que votaram nesse caso, ministros do TSE, que entendem que eles têm o direito de cercear a liberdade de imprensa. E cadê os outros veículos de imprensa se manifestando? Não, ó, todo mundo, ó, caladinho. Tá? A segunda coisa que você pode fazer é manifestar o seu descontentamento de todas as formas que você ainda puder. Gritem e não deixem isso passar em branco. Compartilhem esse vídeo, falem sobre o assunto nas redes sociais, falem enquanto vocês podem falar. Eles não têm como banir e proibir milhões de perfis no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, em todas as redes. Não tem. Então, você pode falar, né? Se a gente parar de falar, que as pedras falem. Se você quiser e achar que vale a pena, você também pode assinar um dos meus cursos quando houver turma. Aliás, tem um QR Code aqui, do outro lado aqui para vocês, basta botar o seu celular. Porque lá é o único lugar que eu falo, onde o que eu quiser falar. Eu falo livremente, falo de coisas que eu não posso mais falar aqui. Então, é uma ótima oportunidade, inclusive, de você apoiar o meu trabalho. Agora, lembrem-se disso. Nada disso seria necessário se as eleições já estivessem decididas em favor deles. Essa tese que eles já ganharam, essa tese de que tá tudo combinado, essa tese é uma tese falsa. Ela é perdedora e falsa. Os números internos, fora dessas pesquisas fajutas aí que mostram, os números internos dos trackings das campanhas mostram uma vantagem do presidente Bolsonaro boa para o segundo turno. Dentro do que é possível ser bom numa eleição tão apertada. Eu sei disso e eles sabem também. Daí o desespero. Daí terem partido pro tudo ou nada. Olha, eles vão tacar fogo no Brasil e nas instituições antes de permitirem um segundo mandato do presidente Bolsonaro, não tenho dúvidas disso. Cabe a nós impedirmos que o nosso país siga o rumo que outras ditaduras de esquerda latino-americana já seguiram. Só isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe o nosso Brasil.